Então, nós basicamente avaliamos o sistema vestibular pela função. Por isso que nós temos aí esse grande conceito de aspectos funcionais do exame vestibular oculomotor e de outros exames também, tá? Bom, então a gente precisa refletir na seguinte questão: por que nós movimentamos os olhos? E aí nós recorremos a um conceito da própria natureza, né? Do próprio sistema do reino animal, né? Nós teríamos um animal que é o predado e o predador. Então nós temos aqui, por exemplo, o coelho, por exemplo, que é o predado. Ele, por uma situação de sobrevivência, ele tem a chamada visão periférica, a visão retiniana, muito acentuada, ao passo que ele consegue, talvez, até visualizar 360 graus, né? Porque é uma questão de sobrevivência. E o falcão, por exemplo, ele tem a visão foveal, que é a visão focal, a visão que permite uma visão nítida, altamente desenvolvida, porque faz parte da sua sobrevivência também. Ele consegue avistar um alvo com muita precisão e a uma distância muito grande, muito maior do que a nossa. O que acontece com nós seres humanos é que nós não conseguimos ter exatamente as duas funções altamente capacitadas. Então, nós temos a visão retiniana, que não permite uma visão tão nítida, né? A nossa visão retiniana, e temos uma visão foveal, que esta sim permite uma visão nítida. Então, por que movimentamos os olhos? Porque nós precisamos, através de funções específicas do sistema nervoso central, direcionar a nossa imagem de interesse, o nosso alvo de interesse, para a fóvea, para que nós tenhamos uma visão nítida. E para isso nós vamos utilizar sistemas motores oculares para que essa função seja alcançada. Então nós teríamos sistemas que didaticamente estabilizam a visão, tá? São didaticamente chamados de movimentos estabilizadores do olhar. Por exemplo, o sistema vestibular, através do reflexo vestibular, o segmento, que é chamado aqui no Brasil de rastreio, né, pendular, vergência, etc. Um sistema de fixação que mantém os olhos naquela imagem, vamos falar dele, naquela área, né, que foi alcançada. O sistema optocinético, digamos, ele seria uma atividade motora híbrida, né, com um movimento de transferência e de estabilização, e as sacadas, que são puramente movimentos de transferência do olhar. Então, nós precisamos usar esses sistemas para que tenhamos uma visão nítida e clara. Tanto que, em nós, seres humanos, a área frontal aqui se desenvolveu bastante, que a depender do tipo de movimento que nós vamos fazer, por exemplo, as sacadas, elas vão depender muito de uma ativação primária de uma área chamada área 8, tá? E que fica aqui no campo ocular frontal, que vai desencadear uma série de comandos descendentes para o tronco cefálico para gerar, por exemplo, uma sacada. Do contrário, né, caso esses sistemas não funcionem, ao nos movimentarmos, andarmos, etc., movimentarmos a cabeça, nós teremos esse tipo de visão. Então, cada sistema vai atuar de um jeito, ok? E existe uma grande diferença, uma diferença significativa, principalmente relacionada à velocidade do estímulo. Por exemplo, o sistema de perseguição ocular, né, o segmento, para ele acontecer, ele precisa de muitas sinapses, desde o córtex, e as áreas corticais são muito vastas, quando se fala de perseguição ocular. Por isso ele demora ali em torno de 100 milissegundos para acontecer, e por isso ele consegue atuar com um estímulo de até 100 graus por segundo, em uma frequência de até 1 Hz. Ao contrário do sistema vestibular, através do reflexo vestibulocular, esse sistema ele é altamente especializado em movimentos de alta frequência. Por quê? Porque ele só tem 3 sinapses. Então, ele demora 8 milissegundos para acontecer, ao contrário do sistema puramente oculomotor. Então, ele consegue atuar até altas velocidades e acelerações e até 20 Hz, por exemplo, de frequência de movimentação cefálica. Então, a função do reflexo vestibulocular é estabilizar a imagem, ok?
na retina quando nós fazemos o movimento cefálico. E é muito importante entendermos que hoje os movimentos oculares, de um modo geral, eles precisam de algumas regiões íntegras, destacando o mesencéfalo, ponte, a região do bulbo, cerebelo, e um ponto também muito importante que tem a ver com a fisiologia. Cada área tem uma função específica dentro desse controle do movimento ocular. O reflexo vestibulocular, por exemplo, ele passa pela ponte, é modulado pelo cerebelo, então não é difícil a gente entender que um problema do reflexo vestibulocular poderia vir não somente por uma alteração periférica, mas uma alteração nas regiões por onde ele passa. E vamos falar disso. Vale a pena também destacar o seguinte, gente, no mesencéfalo nós temos os centros nucleares e supranucleares relacionados ao movimento vertical. Isso é muito importante. E na ponte nós temos os centros relacionados ao movimento horizontal, tanto centros nucleares, como, por exemplo, o núcleo abducente, e também estruturas supranucleares que vão gerar sacadas e etc. Ok? A gente vai falar mais disso. E o cerebelo, o chamado vestíbulo cerebelo, compreende algumas regiões também de sua importância, como verme cerebelar, núcleo fascígeno, inclusive que foi comentário de uma postagem do professor Ricardo Origueto ontem, né, no seu Instagram, flóculo cerebelar, enfim, nódulo. A gente vai tentar falar dessas regiões hoje. Tá? Então, quais são os reflexos vestibulares, né, relacionados aos olhos? Vou destacar dois aqui relacionados aos olhos. Primeiro, eles dependem de uma entrada periférica, ok? Porque, na verdade, o sistema vestibular ele é um sensor, ele é um inclinômetro e um acelerômetro. Então, o sistema vestibular sozinho, ele não é responsável pelo equilíbrio corporal. Ele é responsável por detectar mudança de posição e aceleração, estímulos rotacionais, entre outros, ok? A partir dessa captação, ele é uma antena, na verdade, né? Então, precisa de uma estação central para decidir o que fazer com o que a antena captou, tá? Então, destacando aqui o reflexo vestibulocular em alta frequência, qual é a função dele? Fica claro com esse vídeo, né? Eu faço um impulso para um lado, o olho é direcionado para o outro. Vejam a velocidade. Isso demora 8 milissegundos para acontecer. Quando eu faço isso, eu estimulo um sensor periférico específico, a depender do plano, né, do movimento. E vejam como a resposta ocular ela é altamente compatível, né? Então, o reflexo vestibulocular ele estabiliza essa imagem com a mesma velocidade em que o movimento de cabeça aconteceu, que é o conceito de ganho do RVO, né? Ganho 1, né? O ganho unidade. Seria exatamente o que está acontecendo aqui. E, muito importante, nesta velocidade, só o sistema vestibular atua, não tem a menor possibilidade de outro sistema oculomotor atuar. Tá? Ao contrário de um estímulo como esse, por exemplo, que é um estímulo em uma frequência mais baixa, e com esta situação, você teria o reflexo vestibulocular atuando em conjunto com o sistema oculomotor, tá? Perseguição ocular, por exemplo, sistema optocinético, ok? Então, por exemplo, aqui eu fiz um movimento inferior a 100 graus por segundo de velocidade, mais ou menos numa frequência de 0,5 Hz. Esse é o chamado VVOR, que nós vamos falar sobre ele também. Atualmente, nós temos aí dois exames rápidos e simples que conseguem avaliar uma frequência de 0,5 Hz para o reflexo vestibulocular, e que é o caso do VVOR, que foi esse vídeo que eu acabei de mostrar, e no caso anterior, um estímulo de alta frequência avaliando exclusivamente o reflexo vestibulocular. Quando falamos dessa capacidade do RVO de ajustar a imagem, nós falamos de um sistema de estimulação chamado push-pull.
Você, quando faz um impulso para um lado, você gera um nível de excitação, ok? Como nós podemos ver aqui nessa imagem, mexer em alguma coisa aqui na minha tela. Bom, vamos lá. Como vocês podem ver nessa imagem, quando eu gero um movimento para um lado, eu excito de tal forma que ocorre um aumento da taxa de descarga neural, acima de 100 picos por segundo, né, de descarga neural, e, por sua vez, do outro lado, eu gero uma inibição. E é muito importante entender isso, porque o RVO em alta frequência, por que se diz que o impulso cefálico ele consegue detectar o lado acometido, o canal semicircular, etc. Exatamente por esse sistema, né? Você, quando gera um impulso para um lado, você gera um grau de excitação tamanho que, para o outro, você inibe, e não existe uma inibição abaixo de zero, né, picos por segundo. Então, a depender da velocidade, você gera uma descarga neural assimétrica, que é muito necessária. Porém, no lado que é inibido, que é o lado oposto ao da rotação, você gera uma inibição até zero, que é o que é chamado de saturação. Enquanto que para o lado excitado, não existe saturação. Então, inclusive, que é uma explicação, por exemplo, para o RVO, mesmo o ganho do RVO, mesmo em pessoas normais, dá uma ligeira diminuidinha quanto mais rápido você faz o impulso. É justamente por esta questão, ok? Então, esse sistema assimétrico, que é o que confere a grande participação do lado que você faz o impulso, ok? Então, o teste de impulso cefálico, por exemplo, pela sua característica de alta aceleração, conseguiria detectar com mais especificidade o canal semicircular acometido, ao contrário de um estímulo sinusoidal em uma frequência mais baixa, ok? Essa frequência mais baixa já daria para o outro lado compensar essa hipofunção, por exemplo, ok? Existe o advento do VVOR, né, que inclusive foi um outro reflexo de estabilização, é um reflexo relacionado à função utricular, ok? Vejam, vocês conseguem me ouvir bem? Conseguem me ouvir bem? Sim? Tudo bem. Tudo bem? Tá. Tudo bem. Isso aqui é muito interessante também. O utrículo, ele consegue detectar inclinação da cabeça, ok? Inclinação da cabeça. Então, quando eu faço, vejam só, um estímulo como este, olha só, como esse que esse avatarzinho vai fazer, que na verdade é uma pessoa, né? Que está com óculos. Vejam, ocorre um movimento torsional contrário ao movimento que eu faço de inclinação. Durante o movimento, eu estimulo os canais verticais daquele lado e o utrículo junto. Porém, quando eu faço isso, quando eu mantenho a posição, vejam, ó, mantive a posição. Só o utrículo atuaria em um movimento torsional contrário, né? Por isso que aqui, ó, o ocular counter roll é uma torção contrária. E hoje já tem alguns estudos, poucos ainda, mas já estudando esse grau de torção ocular que busca avaliar a ação do utrículo neste movimento torsional, ok? E eles já perceberam, né, as pesquisas já perceberam que o indivíduo com uma lesão utricular gera uma menor torção ocular, ok? E creio que tenhamos aí, num futuro próximo, uma possibilidade rápida de avaliar também o utrículo no aspecto óculomotor, através deste reflexo também. Ok? Que seria exatamente isso aqui. Ok? Uma torção ocular contrária. Então, a função do utrículo é gerar uma estabilização ocular através de um movimento torsional
a partir da inclinação, que vai gerar também uma adequada percepção de verticalidade através da visual vertical subjetiva. Então, esse seria o panorama que nós temos para a avaliação do reflexo vestibulocular, desde uma frequência mais baixa até uma frequência bem mais alta, e a recente inclusão do VVOR. Eu vou mostrar em exemplos aqui de casos clínicos o que seria. Então, nós teremos aqui um mapeamento do reflexo vestibulocular, destacando ali uma região de frequência fisiológica, né, uma frequência de movimentação que nós efetivamente utilizamos na nossa vida, né, diária. E esses movimentos que nós fazemos na nossa vida diária estão compreendidos entre 0,5 e 5 Hz. Então, aqui, a título de ilustração, né, numa corrida, você já aumentaria ali a sua frequência de estimulação, praticando esportes. Então, nós temos aí estudos relacionando as frequências que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, ok? E mapeando de maneira que nós temos hoje procedimentos que avaliam o reflexo vestibulocular de 0,5 a 5 Hz, como o VVOR, head shaking, teste de impulso cefálico, ok? Um outro aspecto muito importante, vamos lá. Para o reflexo vestibulocular acontecer, eu preciso da minha antena funcionando, correto? Eu preciso da minha antena funcionando. Que antena é essa? O reflexo perdão, eu estou mexendo aqui junto, e o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? É um problema seríssimo. A atenção dividida aqui é muito complicada. Eu me perdi aqui, perdi a minha imagem. Pronto, vou encontrar. Vamos lá. Para o reflexo vestibulocular acontecer, eu preciso da minha antena funcionando, né? Canais semicirculares. E o utrículo, que o utrículo também gera o reflexo vestibulocular linear. Porém, gente, não podemos esquecer, sendo vestibular periférico, ele envia a sua informação para estações do sistema nervoso central, destacando aqui núcleos vestibulares na ponte, ok? Uma modulação do cerebelo para esses núcleos vestibulares, ok? Especialmente uma modulação inibitória muito especial aqui para o núcleo vestibular superior. O núcleo prepósito do hipoglosso, é um nome esquisito, mas cada vez mais falado, né? Ele também faz ali um papel inibitório, podemos conversar sobre ele, até chegar à resposta ocular. Ou seja, uma alteração do reflexo vestibulocular pode ocorrer por uma alteração da antena, seria uma alteração labirística, mas também dessas estruturas, que é uma coisa que a gente fala muito pouco na nossa prática. A gente precisa falar mais sobre isso, ok? Então, possibilidade de alteração periférica para o reflexo vestibulocular. Os 3 canais semicirculares e ainda uma alteração utricular, que, segundo, inclusive, pesquisas recentes, pode cursar, inclusive, com nistagmo espontâneo, enfim. O utrículo deve ser um alvo de investigação também no aspecto vestíbulo ocular. E nós sabemos que os canais semicirculares estão dispostos em planos espaciais verticais e horizontais e realizando impulsos, né, estímulos rotacionais em plano específico, nós poderíamos analisar todos os canais semicirculares, o que dá origem ao teste de impulso cefálico. E para vermos como é uma coisa simples, aqui temos uma paciente idosa, olha só, uma paciente idosa realizando de forma muito tranquila o teste de impulso cefálico no plano HALP. Vejam, um estímulo de ângulo muito curto, rápido, para que a gente avalie o reflexo vestibulocular em si, correto?
E nós podemos avaliar todos os canais semicirculares. Todos os canais semicirculares. De que forma? Nós sabemos que o reflexo vestibular saudável, ele deve compensar o movimento de cabeça. Ok? Então, nós teríamos aqui um movimento de cabeça que atinge uma velocidade x, aqui sendo representado com uma velocidade aproximada de 200 graus por segundo. Qual seria a função do reflexo vestibulocular, então? Gerar um movimento ocular para o lado oposto e com a mesma velocidade, que seria o ganho 1. Isso seria o reflexo vestibulocular saudável, que é este aqui que nós estamos vendo. Ok? Através daquele sistema, onde um lado será excitado e não terá saturação, o outro será inibido, os olhos conseguem se manter estáveis e só o reflexo vestibulocular consegue atuar nesta frequência. Como se comportaria, então, um caso de perda vestibular? Ok? Um caso de perda. Vou representar aqui como seria uma perda vestibular periférica, por exemplo. Movimento de cabeça. Em uma perda, o reflexo vestibulocular não atingiria a mesma velocidade que o movimento cefálico. Então, ele precisa de um movimento corretivo para alcançar esse alvo. Esse movimento corretivo é uma sacada. Na verdade, este perfil, se falarmos aí de uma disfunção vestibular aguda, esse seria um perfil, digamos, típico de uma alteração periférica. Ok? Em uma alteração periférica, nós temos um ganho reduzido, representado aqui por essa curva diminuída, né, do movimento dos olhos, uma sacada grande, né, principalmente na fase inicial, né, uma sacada grande. E alguns estudos já sugerem algumas possibilidades de perfil relacionadas a sacadas e ao ganho do reflexo vestibulocular em alterações centrais. Então, não sei se vocês conseguem ver o vídeo rodando bem, né, pela quantidade de pessoas que temos aqui, mas esse seria um vídeo já em câmera lenta de um paciente com uma hipofunção vestibular esquerda, periférica. Nós vemos ali uma sacada corretiva que ocorre para o lado oposto ao da cabeça. Ok? Vejam, para o lado oposto da cabeça. Essa sacada seria chamada de sacada compensatória. Existe um tipo de sacada que ocorre para a mesma direção em que o movimento da cabeça aconteceu. Ela é chamada de sacada anticompensatória. Vamos falar em algumas situações que elas poderiam ocorrer mais à frente. Ok? E não podemos deixar de reverenciar os dois estudiosos, né, que descobriram a utilidade clínica do teste de impulso cefálico, merecendo toda a nossa reverência, né? Na década de 80, posteriormente, com a inclusão de um sistema utilizando uma bobina de busca, e, posteriormente, o sistema de vídeo. Ok? Então, fica aí a nossa reverência. Como se comportaria, então, uma lesão periférica? Para entendermos como se comporta uma lesão periférica, a gente precisa compreender o arranjo anatômico, principalmente de inervação, ok? E até mesmo de vascularização. Sem esquecer das modulações centrais, mas este aspecto está funcionando muito bem na lesão periférica pura, né? O problema está na antena, no sensor periférico. Então, nós já temos hoje alguns indícios de possibilidade de configuração desses canais semicirculares acometidos, que, obviamente, junto com uma história clínica bem colhida pela equipe multidisciplinar e um exame oculomotor também abrangente, nós temos a possibilidade de realizar inferências sobre a possibilidade periférica ou central. E essa inferência é muito facilitada pelo entendimento da inervação, onde nós temos o nervo vestibular superior inervando, sendo responsável pela inervação do canal anterior, do canal lateral do utrículo e do nervo vestibular inferior, inervando o canal posterior e o sáculo, ok? Então, quando algo foge desse arranjo, pode vir a ligar o sinal de alerta,
ok? Vou dar exemplos a seguir. Mas quando foge desse arranjo, pode ligar um sinalzinho de alerta. E muitas vezes, né, pode acontecer dessa configuração de canais semicirculares acometidos, bilateralmente, fornecer um indício de uma alteração periférica ou central, ok? Então, geralmente, uma alteração periférica, se for unilateral, segue o padrão, costuma seguir o padrão da inervação, ok? Sendo unilateral. Canal lateral com canal anterior juntos, pode poupar o canal posterior. E uma situação um pouco mais rara, mas não difícil de acontecer, uma alteração isolada do canal posterior, ok? Quando começa a fugir disso, liga o sinal de alerta, ok? Eu me lembro, em 2017, que eu estava dando uma aula em Salvador, e aí um colega me disse que tinha um diagnóstico médico de doença de Meniere, já afirmado. Um rapaz jovem, etc. Devia ter 30 anos, 30 e poucos anos. E aí ele quis fazer o VRIT. Eu estava lá com o VRIT, nós fizemos o VRIT dele. De forma muito curiosa, nós encontramos um achado muito característico, né? Muito peculiar. Posteriormente, inclusive nesse mesmo ano, 2017, foi publicado um artigo que trata de uma alteração isolada do canal semicircular posterior, ok? E eles encontraram possibilidade do diagnóstico médico de doença de Meniere em 23% dos casos e neurite vestibular em 25%. E também uma grande associação com alterações auditivas, quando você tem uma alteração isolada do canal semicircular posterior. Então, vejam que nós encontramos neste digamos, paciente, né, com doença de Meniere à direita. Uma hipofunção isolada do canal semicircular posterior do lado da doença de Meniere. Vamos ampliar aqui agora, olha só. Percebemos aqui um ganho baixo, aqui na análise 3D, sacadas acontecendo durante o movimento de cabeça, após o movimento de cabeça, sacadas cobertas e descobertas, e um baixo ganho. Então, não queremos dizer que seja uma característica marcante, né, do diagnóstico médico de doença de Meniere. Mas fica aí uma possibilidade de investigação a ser somada à história clínica pela equipe multidisciplinar. Ok? Uma outra possibilidade, e também nesse caso nós devemos nos atentar para a configuração de canais semicirculares acometidos, seria uma hipofunção vestibular bilateral. Aqui nós temos uma paciente idosa, com impulso cefálico positivo bilateralmente, com sacadas evidentes, né, sacadas descobertas, que podem ser vistas a olho nu, no impulso para a direita, e agora no impulso para a esquerda, também sacadas descobertas. Então, esse tipo de sacada ela é facilmente identificada a olho nu, ok? E ela denota uma perda vestibular que só por isso não podemos saber se é periférica ou não. Vamos falar o porquê nos próximos slides. Aqui nós temos um outro exemplo de uma paciente também idosa, já por meio do Video Head Impulse Test, que nós não conseguiríamos ver essas sacadas a olho nu, porque essas sacadas elas ocorrem praticamente durante o movimento de cabeça. Sacadas representadas aqui por esses picos aguçados vermelhos, ok? Nós vemos aqui no gráfico de ganho um baixo ganho e sacadas acontecendo durante o movimento de cabeça. Fisiologicamente, já que o tema é aspecto funcional do exame vestibular motor, nós temos uma melhor acuidade visual dinâmica, né? A sacada que acontece o mais próximo possível do movimento de cabeça, ela reduz a oscilopsia do paciente. Então, dentro de um processo de reabilitação,
e de monitoramento de reabilitação, é melhor que tenhamos uma sacada acontecendo durante o movimento de cabeça do que uma sacada acontecendo após o movimento de cabeça, ok? Aqui nós temos um outro caso de um paciente adulto jovem com uma hipofunção vestibular unilateral aguda. Então, vejam, nós temos aqui um padrão de nistagmo espontâneo. Um nistagmo espontâneo horizonto rotatório para a esquerda. Por que eu digo horizonto rotatório? Deixa eu pausar. Esse aspecto aqui é muito importante. Aqui no canal de cima nós temos a análise do movimento horizontal, aqui no canal de baixo do movimento vertical. Então, não é uma regra, mas quando você tem esse componente, digamos, torsional, porque nesse equipamento nós não temos a possibilidade de registrar o movimento torsional, mas essa possibilidade já existe, ok? Nos equipamentos atuais. Basta realizar uma atualização. Quando você tem essa configuração, né, que caracterizaria uma espécie de nistagmo oblíquo, pode chamar a atenção para o periférico, né, que tem acometido os canais verticais e lateral, ok? É um aspecto também importante do exame funcional. E por que aconteceria esse nistagmo? Nós temos, em uma situação normal, né, sem hipofunção vestibular e lateral, os núcleos vestibulares recebendo informações simétricas, né, o chamado tônus vestibular de repouso, ok? Mais ou menos 90 picos por segundo, aproximadamente. Quando existe, então, uma hipofunção vestibular unilateral, como, por exemplo, para este lado aqui, como vai aparecer, isso gera uma assimetria de tônus vestibular, uma assimetria também no neurointegrador, que vamos falar dele daqui a pouco, e teríamos um nistagmo espontâneo batendo para o lado de maior atividade. Sempre que a gente vê o nistagmo espontâneo, nós temos que pesquisar se ocorre a lei de Alexander, ok? Que seria a intensificação do nistagmo quando o olhar é dirigido para a direção na fase rápida. Isso vai ter a ver com o integrador neural e vamos falar disso daqui a pouquinho. Vamos lá. Nesse mesmo paciente, veja, uma hipofunção aqui para o canal lateral direito, ok? Como podemos ver, sacadas cobertas e descobertas. E um aspecto muito interessante também. O que eu fiz aqui nele? Eu fiz o VVOR. VVOR nada mais é que um exame que combina a análise do reflexo vestibulocular e o sistema oculomotor, e que recentemente, pelo artigo publicado pelo professor Zuma e pelo professor Renato Cal, você teria a possibilidade também do surgimento de sacadas em uma frequência mais baixa do que no VRIT. Seria este movimento, solicitando ao paciente que fixe o olhar, ok? E, como nós podemos ver aqui, olha só. Olha, estímulo sinusoidal, uma frequência de mais ou menos 0,5 Hz, e o surgimento de sacadas. Então, a gente conseguiria mapear a lesão para posteriormente, inclusive, monitorar essa compensação, que, ao que tudo indica, pode se iniciar nas frequências mais baixas, ok? Como essa aqui, que é de 0,5 Hz, o Video Head Impulse Test seria em uma frequência mais alta. Olha como é que seria o VVOR de uma pessoa normal. Vejam que nós não vemos as sacadas, como foram mostradas no exemplo anterior. Né? É de um indivíduo que não tem perda vestibular. Então, a inclusão do VVOR, que seria essa análise do VOR em uma frequência mais baixa, que seria visualmente melhorado, né? O chamado visualmente melhorado, é muito interessante também, inclusive com possibilidades de análise central através do VVOR. Ok? Então, nós teremos essa inclusão do VVOR, possibilitando a avaliação em frequência fisiológica. Agora, um aspecto muito interessante também. Como poderia se comportar
fisiologicamente, uma alteração central que acometa o caminho para o reflexo vestibulocular. O que a gente precisa entender? Uma lesão que acometa o caminho do reflexo vestibulocular até chegar nos olhos poderá comprometê-lo de formas diferentes. Então, vejam, nós precisamos da antena funcionando. Neste caso, a antena periférica funciona bem, mas nós temos o quê? Uma lesão em uma dessas áreas aqui. Então, um tipo de configuração de exame que pode sugerir uma alteração do reflexo vestibulocular na região central. Pode. Uma hipofunção vestibular bilateral para todos os canais semicirculares, poupando somente os anteriores. Seria um grande barato de realizar um exame de todos os canais semicirculares. Por quê? Canal semicircular posterior e lateral tem uma projeção predominante para este núcleo vestibular aqui, que é o medial. O canal semicircular anterior tem uma projeção predominante para o núcleo vestibular superior. Se você tem uma lesão acometendo o núcleo vestibular medial, você pouparia o reflexo vestibulocular para o canal anterior. E mesmo uma lesão unilateral do núcleo vestibular medial, por exemplo, os trabalhos atuais sugerem que isso pode comprometer o reflexo vestibulocular de ambos os lados, por possivelmente lesionar essa via inibitória, né? Via inibitória, aquela que nós vimos, né, naquele ponto de saturação. Então, como existe uma comunicação ali por meio de comissuras, né? Mesmo uma lesão unilateral poderia causar isso. Uma lesão do núcleo prepósito do hipoglosso, ok? Uma lesão aqui, que é o chamado neurointegrador, que vamos falar dele ainda, pode causar, na verdade, né, uma hipofunção do canal semicircular lateral contralateral, ok? Porque ele faz uma inibição no núcleo vestibular medial do outro lado, uma alteração cerebelar, de flóculo cerebelar, inclusive de verme cerebelar, pode causar um perfil também característico. Uma coisa que a gente precisa se atentar, para quem vai fazer o VRIT, quando você tem uma grande discrepância entre a diminuição do ganho do RVO e a magnitude das sacadas, isso pode te chamar atenção, tá? Alguns perfis encontrados em lesões cerebelares ou até mesmo de núcleo vestibular podem sugerir que o ganho pode ser lá embaixo e as sacadas pequenas. Sendo que numa lesão periférica, em geral, com um ganho lá embaixo, você teria uma sacada maior, tá? Então, pode ser um indício de uma alteração central a ser combinada com o exame oculomotor. Um outro perfil também interessantíssimo de lesão cerebelar, particularmente, com um sinal bem característico no reflexo vestibulocular, seria o seguinte: a situação normal seria o quê? Um ganho 1. Em uma lesão, por exemplo, do flóculo cerebelar, pode acontecer o polêmico hiperganho. Eu digo polêmico porque ele é fruto aí de grande controvérsia, mas eu acredito, ok? Eu acredito nele. Muitos trabalhos acreditam também. Tenho documentados alguns casos com essas características. Como o ganho do RVO ficaria acima do normal, os olhos passariam do alvo e ele precisaria gerar uma sacada, nesse caso, contrária à sacada compensatória, né? Nesse caso, uma sacada na mesma direção do movimento de cabeça. Esta sacada se chama sacada anticompensatória. Ela pode acontecer por uma lesão, vou mostrar aqui no vídeo. Aqui nós temos o nódulo, aqui é nódulo, vamos falar do nódulo ainda, e aqui o flóculo. O flóculo ele modula o ganho do reflexo vestibulocular. Então, uma lesão aqui poderia, ok, isso já foi documentado, causar, obviamente, excluindo artefatos, né, relacionados ao equipamento, etc., ou ao paciente, um aumento do ganho do reflexo vestibulocular com uma sacada chamada anticompensatória para compensar esse passo além
do reflexo vestibulo-ocular. Ok? Então, fonte de controvérsias, eu não descartaria essa possibilidade. Tenho essa documentação em alguns casos. Um exame também muito interessante da gente fazer é um exame que se baseia no conceito de velocidade estocada, que é o head shaking. Vejam, aqui eu estou fazendo uma velocidade constante de estímulo durante 10 segundos. Após cessar, quando o indivíduo tem uma hipofunção unilateral, poderá surgir um nistagmo, em geral, dirigido ao lado de maior atividade, ao lado contralateral. Ok? Em uma lesão periférica, em geral, se comporta desta forma. Um nistagmo horizontal, dirigido ao lado de maior atividade. Esse tipo de teste já consegue avaliar o mecanismo fisiológico de velocidade estocada, que seria a capacidade do sistema nervoso central de reter a informação periférica através da velocidade constante. Um ponto muito importante: o sistema vestibular detecta aceleração. Aceleração. Quando a velocidade fica constante, a taxa de descarga neural diminui muito, porque ele não é especializado nisso. Okay? Então, ele precisa estocar essa informação lá nos núcleos vestibulares, okay? Sendo modulado pelo cerebelo, inclusive. Quando cessa o movimento de cabeça, essa informação é liberada e surge o nistagmo, que, sendo horizontal, pode significar uma lesão unilateral periférica. Mas será que sempre periférica? Temos aí possibilidades de alteração no head shaking, cursando com possibilidade central, né? Destacando, por exemplo, um nistagmo vertical após o head shaking horizontal, o que seria chamado acoplamento cruzado. O que seria isso? Eu faço uma agitação horizontal, esperando uma resposta horizontal, né, seguindo a fisiologia, a lógica da fisiologia, pela lei de Herold. E após essa agitação horizontal, eu tenho um nistagmo vertical, um nistagmo pervertido. Seria o chamado acoplamento cruzado, pode acontecer por uma alteração cerebelar, por exemplo. Uma outra possibilidade seria por uma alteração do nódulo cerebelar, e entendendo basicamente o que o nódulo cerebelar faz. Ele está relacionado à velocidade estocada e também ao processamento gravitacional, ok? Então, até inclusive recentemente também publicado pelo professor Zuma, professor Renato, etc., um sinal clínico de um head shaking, de uma diferenciação de um nistagmo pós-head shaking periférico de um central. Como o nódulo cerebelar está relacionado ao processamento otolítico, ok? Através de uma modificação dinâmica do reflexo vestibulo-ocular, nós poderíamos ter a supressão desse nistagmo pós-head shaking quando a gente inclina a cabeça após o head shaking. Então, vale a pena também, caso encontremos um nistagmo pós-head shaking horizontal, por exemplo, retestarmos com posterior processo de supressão através dessa inclinação da cabeça. Quando esta região aqui do cerebelo está funcionando, ocorre uma supressão do nistagmo, porque o nistagmo diminui ou até se ausenta. Uma lesão aqui poderá causar uma falha da supressão do nistagmo com a repetição do teste com a inclinação de cabeça, ok? Um outro exame também fundamental de fazermos e rápido seria o teste do nistagmo induzido por vibração. O sistema vestibular ele é sensível à vibração. As células ciliadas, os cílios, eles fazem um cisalhamento quando você vibra o crânio, ok? E quando existe uma assimetria vestibular, poderá ocorrer, então, um nistagmo, ok? E existe um ponto interessante aqui também, que é o ponto da frequência da vibração. As pesquisas mostram o seguinte: quando você vibra até 100 Hz, mais ou menos,
você vibraria tanto os canais, estimularia tanto os canais semicirculares quanto os órgãos otolíticos, ok? Até 100 Hz, mais ou menos. Quando você parte para frequências mais altas de vibração, por exemplo, 500 Hz, que é a principal frequência utilizada aí no VEMP ocular, não sei se a professora Aline Cabral está aí, que gosta muito do assunto, quando você utiliza o VEMP ocular, geralmente se usa por vibração um tone burst de 500 Hz. Nesta frequência você já teria um pouco mais de especificidade para o órgão otolítico, para o trículo, por exemplo. Ok? Então fica essa diferença fisiológica, um teste rápido de fazer, gente, para detectar a simetria. Ok? Vale a pena fazer. Um outro aspecto do exame vestíbulo oculomotor seria o exame oculomotor propriamente dito, não necessariamente relacionado ao reflexo vestíbulo ocular. E vejam aqui, falando do diagnóstico nosológico médico, a grande importância de se avaliar os movimentos oculares para algumas condições degenerativas, por exemplo, ok? Como a paralisia supranuclear progressiva, uma ataxia espinocerebelar, enfim, e não só para esses casos, né? Nós sabemos que o paciente com um quadro agudo, ele pode estar passando por um problema central agudo perigoso, como um acidente vascular, né, de diagnóstico médico, né, sempre reforçando isso. O exame oculomotor, ele é mais sensível que outros exames de imagem, por exemplo, nessas primeiras horas. Então, não só para as alterações degenerativas, mas também para outros tipos de quadro. E 90% das alterações centrais virão com anormalidades oculomotoras. É um número muito expressivo, Então, nós devemos realizar uma avaliação oculomotora visando uma avaliação supranuclear, uma avaliação nuclear, uma avaliação infranuclear. Tá? Esse seria um exame completo do sistema oculomotor no eixo vertical e horizontal. Ok? Então, os mecanismos que governam esses movimentos estão no mesencéfalo na ponte. Lembrando, o mesencéfalo está relacionado aos movimentos verticais, ponte relacionada aos movimentos horizontais, amplamente influenciados pelo cerebelo, gânglios da base, etc. Então, um bom exame oculomotor deve constar de avaliação do sistema sacádico, avaliação de perseguição ocular, fixação ocular, supressão do RVO e divergência. Ok? Também muito importante entender essa fisiologia. Por exemplo, um movimento sacádico, ele inicia aqui na área 8 de Brodmann, né? Um movimento, uma sacada vertical estaria relacionada aqui ao mesencéfalo, uma sacada horizontal estaria relacionada à ponte. E o que é muito interessante também de entendermos, nestas regiões, ponte, mesencéfalo, nós temos uma estrutura que gera o movimento, ok? E uma outra estrutura que mantém o olhar na posição pretendida, ok? Vamos falar disso mais à frente. O desconhecimento dessa fisiologia, então, fará com que os profissionais apenas memorizem os sinais oculares, o que poderá levar, vejam, a desvalorização ou não identificação de sinais oculomotores mais focais, que também é um grande dilema, né? Eu tenho um sinal isolado, valorizo ou não valorizo, vai depender de que sinal é esse. Vai depender do conhecimento da fisiologia. Existem, sim, alterações bem focais, a depender da região atingida, ok? Quando avaliamos o nós deveríamos analisar se esse nistagmo, nesse caso, nós vimos que este é um nistagmo horizontal de direção fixa, ok? Se trata de uma hipofunção periférica, aqui, ó, à esquerda. Vejam que o nistagmo se intensifica ao desviar o olhar para a direção da fase rápida, ok? Que seria a lei de Alexander. Então, quando você tem essa lei de Alexander presente, como nesse caso, a intensificação do nistagmo,
é um sinal, né, que pode ser uma alteração de foto periférica a ser relacionada aos outros sinais. O que esse sinal me diz, gente? Que existe uma assimetria entre os dois lados. Então, de cara, eu já tenho aqui uma informação que existe uma assimetria. Então, eu preciso continuar essa avaliação oculomotora, tanto do RVO quanto dos outros sistemas oculomotores, para podermos concluir melhor. Então, pesquisar o sistema de fixação ocular. Existe uma estrutura que participa disso, uma estrutura específica do sistema nervoso central, no eixo horizontal, no eixo vertical. Lembrando, a estrutura que participa da fixação horizontal está na ponte, a que participa da fixação vertical está no mesencéfalo, ok? E um outro aspecto muito importante também. Nós temos músculos extraoculares que podem ser avaliados de forma mais específica, avaliando a pesquisa do nistagmo evocado pelo olhar, por exemplo, em H. Por quê? Nós temos dois músculos que jogam os olhos para cima. Dois músculos. O oblíquo inferior e o reto superior. Só que um é mais predominante quando o olhar é para cima e para fora, e o outro é mais predominante quando o olhar é para cima e para dentro. Então, vale a pena, partindo dessa fisiologia da musculatura extraocular, para ficar um pouquinho mais completo o nosso exame, avaliarmos também em H. Se a gente avalia em H, a gente já consegue avaliar os músculos isoladamente e, consequentemente, os nervos cranianos isoladamente, ok? Esse conceito é muito interessante, que é o conceito do integrador neural. Para a gente, fisiologicamente, manter o olhar para frente é muito tranquilo, é muito cômodo, ok? Já não é tão cômodo assim desviar o olhar e mantê-lo naquela posição excêntrica. Por quê? Para mantê-lo aqui, nós precisamos de estruturas que são chamadas de integradores neurais, que são estruturas que enviam um comando, uma taxa de descarga neural específica, por isso que eles são chamados de integradores. É preciso que haja um cálculo, tá, da quantidade mesmo de pulsos nervosos para manter o olhar naquela posição excêntrica. Ok? Tentem ficar nessa posição ocular por algum tempo. Tá? Então, não é uma atividade das mais confortáveis. Você precisa da atividade do integrador neural. Então, após o envio dos olhos, né, pelo sistema supranuclear, na ponte ou no mesencéfalo, nós teremos o sistema de fixação. Destacando aqui núcleo prepósito do hipoglosso e o núcleo vestibular medial. O que é importante a gente entender aqui? Essas duas regiões são regiões que ou por onde o RVO passa, ou modulada, ou que modula o reflexo vestibulocular. Ou seja, você pode ter uma hipofunção por uma lesão aqui, mas existe um ponto muito importante. Como eles são os neurointegradores e eles mantêm o olhar fora da linha média, você poderá ter, em associação a essa hipofunção, um nistagmo evocado pelo olhar, geralmente bidirecional. Isso é importantíssimo para diferenciar uma hipofunção periférica de uma central, ok? Uma hipofunção por um problema do integrador neural possivelmente virá com uma alteração com um nistagmo evocado pelo olhar, incluindo a região do flóculo cerebelar, ok? Incluindo o flóculo cerebelar. E para manter o olhar aqui para cima? Eu preciso do integrador neural do mesencéfalo, que é um integrador neural relacionado aos movimentos oculares verticais. Então, eu preciso aqui, por exemplo, do núcleo de Carral, é ele que é o integrador neural do eixo vertical do olhar, ok? Se eu tenho uma lesão focada aqui, isso poderá, por exemplo, causar sinais bem específicos dessa região. É isso que a gente precisa colocar na cabeça, ok? Que não necessariamente teremos sinais altamente espalhados, mas se a gente conhece a fisiologia, ou seja, como se dá o comando de cada função ocular, RVO, gaze, etc., sacadas, perseguição,
nós vamos saber interpretar se aquele sinal pode ser realmente uma alteração periférica ou central. Uma lesão aqui, por exemplo, pode cursar com nistagmo evocado pelo olhar vertical isoladamente. Tá? Pode causar um nistagmo torsional, espontâneo. Tá? Pode causar um desvio da visual vertical subjetiva, porque também é uma via gravitacional de passagem. Ok? Então, conhecer a função é importantíssimo. Em relação a sacadas, sacadas também são movimentos muito interessantes. Elas têm 3 características principais. Elas são velozes, elas são precisas e elas não demoram muito para acontecer. Ok? Em outras palavras, elas têm velocidade aumentada, a precisão, né, uma boa acurácia e uma latência de mais ou menos 200 e poucos milissegundos, ok? Para acontecer. Então, o que seria então uma alteração nas sacadas? Uma alteração ou de velocidade, ou de precisão, ou de latência, ok? Particularmente quando falamos de velocidade, em geral, a alteração está no tronco cefálico. Em geral, está no tronco cefálico, ok? Obviamente, excluindo questões medicamentosas com os médicos, etc. Uma alteração de precisão, principalmente uma hipermetria, quando os olhos passam do alvo e voltam, né? Que inclusive o professor Ricardo publicou ontem, em geral, estão relacionados a uma alteração cerebelar, ok? Uma hipometria pode ser uma alteração cerebelar ou do tronco cefálico. Então, a análise das características do sinal poderão ajudar na identificação do local, ok? Novamente, sacadas verticais geradas no mesencéfalo. Dando um exemplo aqui, ó. Uma lentificação de sacada vertical, por exemplo, é bem característica de um problema mesencefálico. Uma lentificação. Uma lentificação de sacada horizontal, que eu estou mostrando agora, não a lentificação, mas o movimento normal, mas uma lentificação pode ser um problema na ponte, ok? Uma estrutura que gera o comando excitatório para os núcleos oculomotores. Essa estrutura que gera o comando excitatório se chama FRPP, Formação Reticular Pontina Paramediana. Né? Ela tem a característica de gerar um comando excitatório para os núcleos motores oculares. Ok? Então, e a inclusão das sacadas no eixo vertical, também muito importante. De repente é uma coisa que passa um pouquinho, né? A gente acaba não fazendo, mas é importante fazer. Ok? Uma alteração, então, de cerebelo costuma cursar com alteração de metria. Uma alteração aqui na ponte, se for na FRPP, olha ela aqui, ó, costuma cursar com baixa velocidade. Uma alteração desse núcleo aqui, que é o núcleo rostral intersticial do fascículo longitudinal medial, nome difícil, RIFLM, vamos simplificar, costuma lentificar as sacadas verticais, ou seja, nós temos uma estrutura que gera o movimento e outra que mantém o olhar naquela posição. Estrutura que gera o movimento, FRPP para a sacada horizontal. Estrutura que mantém o olhar naquela posição, NPH, né, o núcleo prepósito hipoglosso, núcleo vestibular medial, flóculo cerebelar, ou seja, uma lesão em cada região poderá cursar com sinais específicos, ok? Perseguição ocular também passa por diversas áreas aqui do sistema nervoso central, área temporal, particularmente a perseguição ocular é um movimento muito espalhado, ok? Muito espalhadinho. Pode ser em relação à parte cortical, parietal, temporal, frontal, né, enfim, existem muitos centros nervosos relacionados à perseguição. Quando o paciente tem uma perseguição ocular sacádica, ok? Uma perseguição sacádica, isso denota, então, uma possível alteração central. Vamos pensar o seguinte. Os movimentos de estabilização do olhar, por exemplo, reflexo vestibulo-ocular e o de perseguição ocular, quando eles estão falhos, eles são substituídos por sacadas. Vamos pensar dessa forma, ok? Para a gente refletir. RVO, quando falha, vem uma sacada para compensar. Perseguição ocular, quando falha, vem uma sacada para compensar. Ou seja, o movimento estabilizador, quando falha, é compensado por sacadas. Ok? Um outro ponto muito legal do exame
óculomotor pesquisar a supressão do RVO. Ou seja, como nós vimos na supressão do nistagmo pós-headshaking, né, que seria uma função cerebelar, do nódulo cerebelar, a supressão deste reflexo vestibulocular provavelmente esteja relacionada ao flóculo cerebelar. Olha que interessante. Quando eu faço, olha só, um estímulo rotacional, olha só, não sei se dá para ver, ó. Estou fazendo um estímulo rotacional com a cadeira e estou fixando um alvo à minha frente, que se move junto com a cadeira, eu estou fazendo o meu cerebelo, particularmente o flóculo cerebelar, inibir o nistagmo, né? Que seria gerado se, por exemplo, eu estivesse no escuro. Agora, vejam esse caso aqui. Ó. Vejam esse caso. Não sei se dá para ver bem o movimento. Dá para ver? Dá para ver? O nistagmo, dá para ver? Dá, né? O nistagmo acontecendo quando a pessoa está fixando o olhar, e isso não era para acontecer. Então, uma falha da supressão do RVO é um sinal importantíssimo de uma possível alteração cerebelar. Porque vamos guardar o seguinte, o cerebelo ele é uma parte do sistema nervoso central que inibe outras partes, ok? Ele inibe outras regiões. Então, uma lesão cerebelar causará provavelmente uma desinibição, uma falha de supressão, como pode acontecer para o headshaking, né? Naquele teste de supressão inclinando a cabeça após a agitação, e também com o estímulo rotacional sinusoidal, ok? Um outro sinal oculomotor que podemos observar é um skill deviation. Vejam aqui, ó. Nós vemos um evidente desalinhamento ocular vertical, ok? Uma paciente com uma alteração central, e eu já vou voltar aqui, mas por que isso acontece? Primariamente, o utrículo está relacionado a... Lembra que nós vimos aquela OCR, né? Aquela reação, né? Aquela torção ocular contrária à inclinação? A antena periférica que detecta essa inclinação é o utrículo, ok? Então, o que seria essa reação de inclinação ocular? Quando eu faço uma inclinação, por exemplo, como nesse slide, para a esquerda, tá? A resposta utricular prioritária do lado esquerdo gera uma série de comandos até o sistema oculomotor para que os olhos se estabilizem. Então, veja, o olho do lado que ocorre a inclinação, ele sobe, o olho do outro lado desce, ok? O olho do outro lado desce, e ocorre uma torção ocular contrária. Isso na situação fisiológica. E nesta situação de inclinação, ocorre um aumento da atividade neural deste lado que você inclinou. Ok? Então gera-se uma simetria, só que neste caso fisiológica. Vamos pensar o seguinte. Agora numa situação patológica. Se eu tenho uma lesão ou no utrículo, unilateral, tá? Unilateral, ou no utrículo, ou nos caminhos que recebem e vão enviando essa informação até o sistema oculomotor, isso pode ser interpretado, é uma questão também muito boa da gente entender em relação à ortoneurologia e à ortoneurologia dos movimentos oculares, que é o seguinte, quando existe uma alteração unilateral, o sistema nervoso central ele pode compensar como se fosse um movimento ou uma mudança de posição real. Como, por exemplo, no nistagmo. O nistagmo ele surge porque o sistema nervoso central ele entende que está ocorrendo um giro de cabeça constante, ok? Então, ele gera um reflexo vestibulocular o tempo todo, seguido de uma fase rápida, gerando, então, o nistagmo. Aqui seria, basicamente, o mesmo conceito. Uma lesão unilateral, ou na parte periférica, ou nas vias que recebem essa informação da gravidade, poderia ser interpretada como uma inclinação real de cabeça, sem que ela esteja realmente ocorrendo. Por isso que ocorre esse desvio, né? Esse skill deviation, esse desalinhamento ocular, por uma lesão nos caminhos que levam à informação gravitacional, que seria chamada, então, de vias graviceptivas, ok? Vias que recebem informação gravitacional e enviam até o córtex. Então, esse tipo de alteração pode ocorrer por uma alteração ventricular, menos comum,
por uma alteração de núcleo vestibular, uma alteração mesencefálica, talâmica, até cortical. Ok? Então, esta situação também precisa ser analisada dentro de um contexto clínico. E essa seria a explicação da ocorrência, né, dessa reação de inclinação. Então, o que eu deixaria aqui de mensagem final é o seguinte: os olhos funcionam como uma pequena janela de um gigante, que é o sistema nervoso central e o sistema vestibular. Então, se a gente conhece a fisiologia do reflexo vestibulocular com detalhes, tanto na região periférica quanto na região central, se a gente conhece como os movimentos oculares são gerados, a gente vai conseguir identificar, talvez com mais facilidade, as anormalidades nos nossos pacientes, ok? E sem generalizações, como, por exemplo, sempre uma alteração do reflexo vestibulocular ser uma alteração periférica, por exemplo, né? Não é exatamente assim. Então, uma alteração do movimento ocular ocorre por uma alteração, por uma lesão, nos caminhos que governam o comando ocular, ok? Então, fica aqui o meu agradecimento ao professor Ricardo por essa oportunidade e estou aberto aqui às discussões, enfim, espero que a gente possa trocar ideias agora e era isso que eu tinha para passar nesse curto espaço de tempo, tá? Espero ter contribuído em alguma coisa.